Imagine a cena, o sol da primavera banhando as pedras imponentes do castelo de Caernarfon, no norte do país de Gales, enquanto um herdeiro real vem ao mundo em 25 de abril de 1284. Não era um nascimento qualquer. Aquele menino, batizado como Eduardo em homenagem ao santo favorito de seu avô, Eduardo o Confessor, carregava consigo um destino que nem mesmo seus pais poderiam prever. Quarto filho do temido rei Eduardo I, ele chegou ao mundo no dia consagrado a São Marcos Evangelista, mas não como um príncipe herdeiro. Seu irmão mais velho, Afonso, ainda vivia, e o trono parecia distante. Até que a tragédia mudou tudo. Afonso faleceu em agosto daquele mesmo ano, com apenas 10 anos, deixando o pequeno Eduardo de 4 meses, como novo herdeiro da coroa inglesa. Sua mãe, a rainha Leonor de Castela, uma mulher de fibra e inteligência, tinha 42 anos quando deu à luz, uma idade avançada para a época. Filha do reverenciado Fernando III, mais tarde canonizado como São Fernando, ela era uma figura de respeito e devoção. Mas o destino não lhe concederia muito tempo ao lado do caçula. Em 28 de novembro de 1290, quando Eduardo tinha apenas 6 anos, Leonor faleceu, deixando uma lacuna imensa no coração do rei e do jovem príncipe. O luto de Eduardo I foi tão profundo que ele ergueu as famosas cruzes de Leonor ao longo do caminho fúnebre até Westminster, um tributo eterno à rainha que amara. Poucos meses depois, outra perda abalaria o menino, a morte de sua avó paterna, Leonor da Provença, esposa de Henrique III, que havia sido uma presença constante em sua vida. Eduardo não teve uma infância comum. Nascido em solo galês, apenas um ano após a conquista da região por seu pai, ele foi criado entre a pompa da realeza e a disciplina militar. Nos primeiros meses esteve sob os cuidados de uma ama de leite chamada Maria ou Mariota, Malcel, até que uma doença a afastou, dando lugar a Alice de Leigrave. Mas a ausência materna foi uma constante. Leonor e Eduardo I passavam longos períodos na Aquitânia, e o pequeno príncipe ficou aos cuidados de servos leais, como Gilles de Oudenarde, um clérigo de confiança. Sua educação ficou a cargo dos frades dominicanos e de um tutor particular, Sir Guy Ferry, que moldou seu caráter entre lições de ética e estratégia. Os invernos eram passados em Langley, perto de St. Albans, enquanto os verões se transformavam em viagens pelos condados do sul e das terras médias da Inglaterra. Mesmo jovem, Eduardo já demonstrava uma generosidade incomum, bancava as despesas de sua comitiva, dos cavalos aos banquetes, sem medir esforços. Não era apenas um gesto de nobreza, era uma extensão de sua personalidade acolhedora. E não estava sozinho. Seu círculo incluía outros jovens de sangue nobre, como Mal de Chavort, Eleanor de Burgh, neta do conde de Warwick, e Humphrey de Bon, herdeiro do condado de Hereford. Mas 2 nomes se destacariam em sua vida: Hugh Le Despencer, ainda um garoto, e Piers Gaveston, um jovem nobre francês que servirá como escudeiro na corte de Eduardo I. Fisicamente, Eduardo II era uma figura impressionante, alto, de postura real, com cabelos cacheados que caíam sobre os ombros e um bigode que realçava seus traços marcantes. Herdara o leve defeito na fala do pai e o olho caído do avô, Henrique III, mas isso não diminuía sua presença imponente. Quando assumiu o trono em 1307, após a morte de Eduardo I, o povo viu nele um sopro de renovação. Afinal, eram 35 anos sob o governo de um rei guerreiro. Agora, um jovem atleta, habilidoso na montaria e cheio de carisma, prometia uma nova era. No entanto, as expectativas logo se chocaram com a realidade. Eduardo II não era um homem feito para a guerra ou para as intrigas da corte. Enquanto seu pai forjara um império com espada e diplomacia, ele preferia a paz, os trabalhos manuais e a companhia dos humildes. Passava horas remando, cavando valas, jogando dados ou até mesmo consertando telhados, atividades que escandalizavam a nobreza. Sua mesa não era reservada apenas a lordes, marinheiros, barqueiros e carpinteiros dividiam o espaço com cavaleiros. Para muitos, era um comportamento indigno de um rei. O cronista Ranulf Igden não poupou críticas, dizendo que ele não estava à altura do legado de Eduardo I. Mas havia algo mais profundo em suas escolhas. Eduardo tinha uma afinidade natural por aqueles que a sociedade marginalizava. Seu favorito, Piers Gaveston, filho de um cavaleiro gascão e vassalo de seu pai, era prova disso. Enquanto a corte murmurava, o rei via nele lealdade e camaradagem, valores que para ele valiam mais que títulos ou riquezas. A história lembraria Eduardo II não como um monarca tradicional, mas como um homem à frente de seu tempo, cujas paixões e fraquezas o tornaram tão humano quanto controverso.
Um rei que, apesar de todas as críticas, jamais deixou de ser generoso, mesmo quando o mundo parecia conspirar contra ele. O que poucos compreendiam era que a devoração de Eduardo por Gaveston não nasceu do acaso, mas de uma admiração forjada nas batalhas e nos salões do poder. Desde os campos de Flandres, onde o jovem Piers, aos 16 anos, já se destacava pela coragem e habilidade com a lança, até as campanhas escocesas onde sua audácia salvou vidas, ele era o retrato do cavaleiro ideal, não por sangue, mas por mérito. Eduardo I, o temível martelo dos escoceses, não o colocou ao lado de seu filho por mero capricho, via nele o espelho das virtudes que desejava para o herdeiro. Um mentor, um irmão de armas, um homem cuja presença transformaria o príncipe tímido em um líder, e transformou. Quando Eduardo II, ainda adolescente, implorou ao pai que concedesse a Gaveston a tutela de Roger Mortimer, um privilégio reservado aos mais confiáveis, o rei não hesitou. Era um voto de confiança que ia além da política. Era a certeza de que aquele gascão de sorriso afiado e maneiras elegantes, descrito pelo cronista Geoffrey Baker como ágil e gracioso, com uma naturalidade que encobria sua ferocidade em batalha, seria o guardião não só dos bens de Mortimer, mas do próprio futuro do reino. Afinal, quem melhor para moldar um rei do que um homem que já provara ser, ao mesmo tempo, leal e indomável? Mas a história, como sempre, prefere os mistérios aos fatos. Gaveston não era apenas um companheiro de armas, era o sol em torno do qual Eduardo orbitava. Nos documentos ele é chamado de nosso querido e fiel irmão, um título que o historiador Pierre Chaplais interpreta como uma fraternitas adoptiva, um laço sagrado que unia dois homens além do sangue. Era comum na Idade Média que nobres selassem alianças com juramentos de lealdade eterna, palavras como amor indissolúvel ou pacto de constância, atadas por um nó que nem a morte desataria. Para alguns, isso bastava para explicar a intensidade daquele vínculo. Para outros, porém, havia algo mais, algo que as sombras dos castelos e os sussurros dos cronistas nunca ousaram nomear claramente. Christopher Marlowe, séculos depois, não teve tais escrúpulos. Em sua peça Eduardo II pintou uma paixão proibida carnal que consumiria o rei seu favorito. Mas a verdade, como sempre, é mais complexa que a ficção. Os registros da época são ambíguos. Enquanto o bispo Adam Orleton, em 1334, acusaria Eduardo de sodomita, embora depois se retratasse, transferindo a culpa para Hugh Despenser, o Meaux Chronicle do século XIV insinuaria que o rei se entregará demasiado ao vício da sodomia. No entanto, são as mesmas fontes que atestam. Tanto Gaveston quanto Eduardo tiveram filhos, amantes e casamentos públicos. O herdeiro do trono, aliás, manteve uma relação com Eleanor de Clare que gerou descendentes, e até um filho bastardo, Adam, nasceu de seus amores extraconjugais. Então, o que era aquele amor? Um afeto fraternal levado ao extremo, como defendem historiadores como Seymour Phillips. Ou uma paixão que, mesmo não consumada, queimava mais forte que qualquer fogo permitido. O certo é que em uma corte onde cada olhar era vigiado e cada gesto interpretado, manter um romance homossexual em segredo seria impossível, especialmente para um rei. E no entanto nem Eduardo I nem Felipe IV da França, seu sogro, nem mesmo o implacável papa da época, levantaram uma só voz contra o filho por esse motivo. A acusação só surgiria depois, quando a política exigiu um bode expiatório. O que realmente incomodava os barões não era o que Eduardo e Gaveston faziam nos aposentos privados, mas o que faziam nos salões do poder. Porque enquanto o rei distribuía terras, títulos e riquezas ao favorito, como o condado de Cornualha, um presente que deixaria qualquer nobre de sangue azul-verde de inveja, Gaveston respondia com uma arrogância que beirava o desafio. Ele zombava dos lordes, humilhava seus rivais e, pior de tudo, parecia fazer tudo isso com a bênção real. Era como se Eduardo, ao elevar um homem comum à altura dos príncipes, estivesse dizendo: as regras não se aplicam a nós. E em um mundo onde o privilégio nascia do berço, não do mérito, isso era uma afronta imperdoável. Enquanto isso, além do Canal da Mancha, outro jogo se desenrolava. O Tratado de Paris, assinado em 1259, havia selado uma paz frágil. A Gasconha, joia da coroa inglesa na França, permaneceria nas mãos de Eduardo I, desde que ele e seus sucessores prestassem homenagem ao rei francês. Um ritual humilhante, um lembrete de que, por mais poderoso que fosse, o monarca inglês ainda se curvava a outro. Eduardo I, orgulhoso e estratégico, evitou o cerimonioso por anos, até que Felipe IV, o Belo, perdeu a paciência. Em 1294, as tropas francesas marcharam sobre a Gasconha, e a guerra tornou-se inevitável.
E foi assim que, em agosto de 1297, enquanto Eduardo I partia para reconquistar suas terras além-mar, o jovem Eduardo, com apenas 13 anos, foi deixado para trás como regente de um reino à beira do caos. Uma responsabilidade esmagadora para um menino, especialmente quando, ao norte, um outro fogo ardia. William Wallace, o rebelde escocês, acabará de infligir aos ingleses uma derrota tão retumbante em Stirling Bridge que ecoaria por séculos. A coroa tremia. E no meio daquele turbilhão, quem estava ao lado do príncipe? Quem o aconselhava, quem o fazia rir, quem o lembrava que, apesar de tudo, ele não estava sozinho? Piers Gaveston. Sempre ele. Enquanto a Inglaterra se debatia entre as tensões crescentes com os condes de Norfolk e Hereford, um homem, Edward I, o martelo dos escoceses, ainda conseguia erguer a cabeça após uma vitória que parecia quase divina. A campanha na França não fora apenas bem-sucedida, fora um triunfo estrondoso. O rei francês Felipe IV, o Belo, estendera a mão não como um vencedor, mas como um aliado, selando um tratado que parecia escrito pelos próprios céus para beneficiar a coroa inglesa. E que tratado! As terras de Guienne, tão cobiçadas, tão disputadas, finalmente garantidas. Os domínios de Ponthieu e Montreuil, herdados da rainha Eleanor de Castela, devolvidos como um gesto de boa vontade. E acima de tudo a promessa de um futuro entrelaçado. Um descendente de ambos os reis governaria a Aquitânia, unindo sangue e território numa aliança que, em teoria, deveria pôr fim a décadas de conflito. Mas a política, como o amor, é um jogo de promessas e traições. Enquanto Edward I celebrava seu casamento com Margarida, irmã de Filipe, e via seus filhos, Thomas de Brotherton e Edmund de Woodstock, nascerem sob o manto de uma paz frágil, o verdadeiro teste de sua astúcia ainda estava por vir. Porque um rei não governa apenas com espadas e tratados, governa com lealdades. E Edward I, apesar de sua fama de tirano implacável, revelou-se um pai e um padrasto surpreendentemente generoso. Os dois meio-irmãos do jovem príncipe Edward não foram tratados como bastardo ou peso, mas como herdeiros de um legado. Títulos, terras, renda, nada lhes foi negado. Era como se o velho leão, temido por seus inimigos, reservasse uma brandura inesperada para aqueles que carregavam seu sangue, mesmo que por casamento. E então veio 1300. A Escócia, sempre a Escócia, chamava Edward I de volta como um fantasma que se recusa a ser exorcizado. Desta vez, porém, o rei não voltava sozinho. Ao seu lado, um jovem de apenas 16 anos, ainda com o rosto marcado pela inocência da adolescência, mas já com os olhos ardentes de quem sabe que seu destino não será escrito com tinta, e sim com sangue. Edward de Caernarfon, o futuro Edward II, não era mais um príncipe escondido nas sombras do palácio. Era o comandante da retaguarda em Caerlaverock, um título que soava como um presságio. E quando, em fevereiro de 1301, seu pai o coroou príncipe de Gales e conde de Chester, não foi apenas uma cerimônia. Foi uma declaração: este é meu herdeiro. Este é o futuro da Inglaterra. Mas que futuro seria aquele? Porque enquanto as terras de Gales se curvavam ao novo príncipe, enquanto os castelos escoceses caíam um a um Brechin, Turberry e Stirling, sob o cerco implacável das máquinas de guerra que o próprio Edward ajudava a manejar, algo mais sinistro se desenhava nos bastidores. A paz, afinal, é um luxo que os reis não podem se dar. Em 1303, o príncipe já não era mais um mero espectador, era um negociador, enviado para tentar domar os rebeldes escoceses com palavras antes que a espada falasse. Mas as palavras falharam. E quando falharam, Edward não hesitou, voltou para o lado de seu pai, para a batalha que definiria seu reinado antes mesmo que ele começasse. Stirling, o nome que já carregava o peso de uma derrota humilhante, infligida por Wallace anos antes. Agora era a vez da vingança. E enquanto os muros do castelo resistiam, enquanto os homens de Edward I morriam aos montes, o jovem príncipe aprendia uma lição que nenhum tutor poderia lhe ensinar: a coroa não é um presente. É um fardo. Um fardo que em 1305 quase o esmagou. Porque nem mesmo um príncipe está livre de traições. Walter Langton, o tesoureiro real, homem de confiança do rei, ousou questionar os gastos de Edward, como se ouro e prata pudessem medir o valor de um herdeiro. O velho leão, sempre tão rápido em defender seus direitos, desta vez tomou partido do burocrata. O resultado? Exílio da corte. Cortesia financeira revogada. Uma humilhação pública que deve ter doído mais que qualquer espada escocesa. Mas Edward I, para todo seu rigor, não era um homem de rancores eternos. A reconciliação veio rápida, quase como se o rei temesse que, ao afastar o filho, estivesse cortando seu próprio braço direito. Porque a Escócia ainda ardia.
E em 1306, quando Robert de Bruce, aquele traidor, aquele assassino que profanara uma igreja ao matar John Comyn, ousou coroar-se rei em Scone, Edward soube que a guerra não era apenas contra um homem, era contra um símbolo. E assim, em abril daquele ano, o velho rei fez sua jogada final. Nomeou Edward Duque da Aquitânia, um título que soava como um desafio. Vá, acabe com isso. Esmague Bruce. E prove que você é digno do trono que um dia será seu. Mas antes que o príncipe partisse, houve um último gesto de afeto paternal, ou talvez de desespero. Em maio, em Westminster, Edward ajoelhou-se diante do filho e o armou cavaleiro. Não foi uma cerimônia qualquer, foi um espetáculo. 300 jovens todos vestidos de branco, todos ajoelhados, todos recebendo a espada ao mesmo tempo. E no centro de tudo, Edward, o príncipe, o herdeiro, o homem que em breve seria rei. E então vieram os cisnes. 2 cisnes dourados, trazidos como um presságio de beleza em meio à tempestade. E a promessa: não me deitarei até que a Escócia esteja conquistada. Uma promessa que soava como um juramento, como um aviso. Mas enquanto a corte se embriagava com vinho e celebrações, enquanto os nobres riam e brindavam ao futuro, uma sombra se movia nos bastidores. Piers Gaveston. Sempre ele. Porque se Edward pensava que o exílio de 1307, quando, furioso, baniu o favorito do filho para o continente, resolveria algo, estava enganado. Gaveston não era apenas um amigo. Era uma obsessão. E quando o velho rei, em um acesso de fúria, arrancou o título de Conde de Ponthieu das mãos de Edward para impedi-lo de dá-lo a Gaveston, não estava apenas punindo um filho teimoso. Estava cavando a própria ruína. Porque um homem como Piers Gaveston não se contenta com migalhas. E um príncipe como Edward não se curva por muito tempo. Ah, mas Piers Gaveston não era apenas um personagem, não é mesmo? Era um homem que desafiava as convenções com a mesma facilidade com que respirava. Acusado perante o rei de uma série de erros e vícios que infelizmente levaram a... Não era um bom par para o filho do rei. Mas a verdade? O problema não era o que Gaveston fazia. Era o que ele representava. Um espelho incômodo para uma corte que se recusa a admitir que o amor, quando é genuíno, quando é obsessivo, não se dobra às regras dos homens. E o velho rei, em seus últimos suspiros em Burgh-by-Sands, soube disso. Enquanto a morte o consumia, enquanto a Escócia se recusa a ser dominada e Robert de Bruce ria além das fronteiras, Edward reuniu seus nobres ao redor de seu leito. Não para amaldiçoar o filho, mas para suplicar. Cuidem dele, murmurou com a voz rouca de quem já lutou demais. E aqueles homens, Henry de Lacy, o poderoso conde de Lincoln, Guy de Beauchamp, o implacável conde de Warwick, Aymer de Valence, o futuro conde de Pembroke, prometeram proteger o herdeiro. Prometeram e traíram. Porque enquanto o corpo de Edward ainda esfriava, enquanto o filho mal tinha tempo de chorar o pai que nunca o entendeu, eles já conspiravam. Sim, ajudaram a trazer Gaveston de volta do exílio. Sim, selaram documentos, sorriram, curvaram-se ao novo rei. Mas cada selo, cada juramento, era uma faca escondida nas costas. Eles sabiam. Um homem como Edward II, cego de paixão, era perigoso. E um favorito como Gaveston? Insuportável. E então veio o primeiro ato de Edward como rei. Não uma estratégia militar, não um decreto sábio. Piers Gaveston. O exílio revogado. O título de Conde de Corval, aquele título, carregado de terras ricas, de poder, de história plantageneta, entregue a ele. 4.000 libras por ano. Uma fortuna. E como se fosse pouco, a mão de Margaret de Clare, neta de um rei, filha do poderoso Gilbert de Gloucester, irmã de sangue de Edward. Um casamento que elevaria Gaveston além de qualquer sonho que um gascão ambicioso ousasse ter. Os condes rangiam os dentes. Warwick, o homem de princípios, recusou-se a assinar a carta. Os outros assinaram, mas com tinta envenenada. Porque sabiam, aquilo não era apenas favoritismo. Era uma declaração de guerra. Edward não estava apenas recompensando um amigo. Estava desafiando eles. Estava dizendo, sem palavras, ele vale mais que todos vocês. E a rainha-mãe? Margaret da França, viúva de Edward observava tudo com olhos de águia. Ela tinha filhos também, Thomas de Brotherton, Edmund de Woodstock, meios-irmãos de Edward II, homens com sangue real nas veias, homens que mereciam aquele título. Mas não, o rei preferia um plebeu, um aventureiro, um homem cujas mãos, segundo os boatos, conheciam demais o corpo do soberano. Enquanto isso, na Escócia, a guerra esperava. Robert de Bruce, esse fantasma que assombrava os sonhos de Edward ainda estava lá. Mas Edward II, ele tinha coisas mais importantes a fazer.
Como correr para Dumfries não para perseguir o inimigo, mas para abraçar Gaveston. 4 meses. 4 meses desde que o havia visto pela última vez. 4 meses de cartas secretas, de noites em claro, de um rei que governava com o coração partido. E quando finalmente se encontraram, em agosto de 1307, não houve cerimônia. Não houve decoro. Houve lágrimas. Houve juramentos. Houve um rei de joelhos, não perante Deus ou seu povo, mas perante aquele homem. E enquanto a corte sussurrava, enquanto os condes afiavam suas adagas políticas, Edward fez o que sempre fazia, deu mais. O castelo de Knaresborough, terras em Berkshire, Oxfordshire e Yorkshire. Riquezas que fariam um príncipe invejar. Tudo para Gaveston. Tudo por Gaveston. Mas a Escócia. A Escócia podia esperar. Afinal, havia um casamento real a ser planejado. Uma coroação a ser celebrada. E acima de tudo, havia ele. Sempre ele. Edward II não via a armadilha se fechando. Não via os condes trocando olhares nas sombras. Não via que ao escolher Gaveston, estava escolhendo sua própria queda. Porque um rei que ama demais sempre paga o preço. Enquanto a Inglaterra se preparava para receber seu novo rei, Edward II traçava seus planos com a arrogância de quem acredita que o mundo gira ao redor de seus desejos. Yorkshire, Nottingham, Northampton. Cada parada era mais uma oportunidade para exibir seu favorito, cada parlamento, uma nova chance de humilhar os que ousavam questionar. E o que importava mesmo? Afinal, havia um funeral a ser celebrado, uma coroação a ser encenada, um casamento a ser consumado. Tudo com pompa, tudo com Gaveston ao seu lado. O velho leão, Edward I, finalmente descansa em Westminster, entre os dois amores que o definiram. Eleanor, sua rainha de ferro, e Henry III, o pai que nunca deixou de ser uma sombra. Mas enquanto o corpo do rei guerreiro era depositado na terra fria da abadia, seu filho já se agitava, impaciente, com os dedos crispados em torno de um título que queimava mais do que a coroa, a Lof Corval. Não um presente, uma declaração. Gaveston não seria mais um mero companheiro de caçadas ou noites de vinho. Agora, ele seria igual, ou melhor, superior. Por que rei se contentaria em elevar um homem comum quando pode forçar a nobreza a se curvar? 5 dias. Apenas 5 dias após o funeral do pai, e já havia um casamento a ser celebrado. O de Gaveston, é claro. Margaret de Clare, uma criança de 13 anos, filha de sangue real, entregue como moeda de troca a um homem que já passará dos 20 cujos olhos brilhavam mais pelo poder do que pela noiva. Mas que importava? O torneio que se seguiu foi um espetáculo de ouro e vaidade, onde os cavaleiros de Gaveston esmagaram os adversários com a mesma facilidade com que seu mestre esmagava a paciência dos condes. Hereford, Surrey, Arundel, todos ali, mordendo os lábios enquanto o novo conde ria de sua própria grandeza, como se o título o tivesse transformado em algo além do que era. Um ambicioso com sorte de mais e juízo de menos. E Edward? Edward só tinha olhos para ele. Enquanto os barões sussurravam traição nos cantos escuros dos salões, enquanto os primos morriam em batalhas esquecidas e o tesouro real sangrava para sustentar os caprichos de um homem, o rei sorria. Porque Gaveston não era apenas um favorito, era uma obsessão. E obsessões não entendem de limites. Então veio a coroação. 25 de fevereiro de 1308. Westminster Abbey, vestida para um rei que não merecia sua grandeza. Os nobres franceses e ingleses ali reunidos não sabiam se deveriam se ajoelhar diante de Edward ou diante do homem que caminhava atrás dele, carregando a coroa do confessor como se fosse sua por direito. Gaveston não se contentou em ser espectador, ele roubou a cena. Fontes de vinho jorrando como o sangue de um ferido, mesas de mármore que brilhavam mais do que as joias da rainha, 40 fornos trabalhando sem parar para alimentar um banquete que era, acima de tudo, um aviso: este é o meu reino agora. E Isabela? A pobre Isabela com seus 12 anos e seu dote negociado como gado sorria. Porque o que mais poderia fazer? Ela era linda, diziam. Generosa. Piedosa. Perfeita. Mas perfeição não importa quando o coração do marido já pertence a outro. 4 anos se passariam até que seu ventre finalmente desse ao mundo o herdeiro. 4 anos em que aprendeu, à custa de humilhações silenciosas, que ser rainha não a tornava mais do que uma peça no tabuleiro de Edward. Enquanto isso, o rei brincava de política com Filipe IV, curvando-se em homenagem pela Aquitânia como se fosse um gesto vazio, enquanto o verdadeiro poder, o poder de decidir quem vivia e quem caía, estava nas mãos de Gaveston. E o povo? O povo odia.
Porque um rei que se ajoelha perante um amante, que entrega terras e títulos como se fossem doces a uma criança, que permite que um nada como Piers Gaveston governe em seu nome enquanto ele parte para a França buscar uma noiva que nem sequer deseja, esse rei não é um líder, é um fracasso esperando para acontecer. E os fracassos, como bem sabe a história, sempre têm um preço. E então a cena se desenrola como um espetáculo de arrogância e desdém. A abadia de Westminster, palco de uma coroação que deveria ser sagrada, transformada em um teatro de humilhação. Eduardo II entra vestindo seda verde, pisando sobre pétalas como um deus menor, enquanto Piers Gaveston, o verdadeiro protagonista daquela farsa, desfila em púrpura real, suas pérolas reluzindo como um desafio aos céus. Não era um acompanhante. Não era um conselheiro. Era o segundo rei, o homem que carregava a espada de Eduardo o Confessor, como se o sangue dos Plantagenetas corresse em suas veias. E enquanto o conde de Lancaster com seu ar solene depositava a curtana no altar, todos sabiam. Aquele símbolo de justiça era apenas mais um adereço na peça de Gaveston. Os brasões de Eduardo e de seu amante adornavam as paredes do salão do banquete, entrelaçados como se fossem um só. Um gesto tão poético, tão romântico e tão deliberadamente ofensivo. Porque ali, ao lado do rei, não estava a jovem rainha que a França havia enviado como garantia de aliança, estava ele. Gaveston, sorrindo, sussurrando, roubando cada olhar, cada palavra, cada fragmento de atenção que deveria ser de Isabela. Uma menina de 12 anos, arrancada de sua terra, entregue a um marido que nem sequer se dignava a tocá-la, enquanto seu amado se pavoneava como um pavão em corte. E Isabela? Isabela observava, aprendia. E acima de tudo, odiava. Não demorou para que suas cartas chegassem a Paris, carregadas de uma fúria contida. Meu querido pai, vocês sabem como Eduardo é um estranho completo em meu leito. As palavras eram suaves, mas o veneno mortal. Porque o que ela descrevia não era apenas negligência, era uma afronta. Um rei que preferia os braços de um homem a cumprir seu dever dinástico, que trocava a honra de uma aliança real por noites de vinho e risadas com um plebeu enobrecido. E o pior, todos sabiam. Os nobres ingleses, já irritados com a ganância de Gaveston, agora tinham mais um motivo para cerrarem os punhos. Até o próprio Felipe IV, o rei de ferro, sentia o peso da vergonha. Sua filha, uma princesa de França, reduzida a figurante em seu próprio casamento. E Eduardo? Eduardo não entendia. Ou não queria entender. Afinal, casamentos políticos eram assim, não eram? Uma jovem noiva, um contrato, um herdeiro eventual. Enquanto isso, por que não desfrutar dos prazeres que realmente importavam? Ele até se permitia momentos de ternura com Isabela. Meu doce coração, escrevia em cartas que soavam mais como obrigação do que paixão. Ela, por sua vez, respondia com o meu vago, como se nem soubesse mais a quem pertencia. 4 filhos nasceram dessa união forçada. Eduardo, o futuro rei; João, o menino de Elton; Leonor, a promessa de alianças; Joana, a última esperança. Mas nenhum deles apagaria a marca da humilhação, porque enquanto Isabela para herdeiros, Gaveston governava. E enquanto o reino fervilhava, Eduardo sonhava com seu amante, com suas fantasias de poder, com um mundo onde as leis se dobrassem aos seus caprichos. Até que a paciência dos barões se esgotou. Em fevereiro de 1308, o parlamento se reuniu, e o ar cheirava a traição. Não havia espaço para reformas, para debate sobre o bem do reino. Havia apenas uma questão: Gaveston. Os condes, liderados por homens como Lancaster e Warwick, não queriam mais negociar. Queriam sangue. Ou, no mínimo, exílio. Henry de Lacy, o velho conde de Lincoln, tentou mediar. Calma, senhores, pensemos no reino. Mas até sua voz se perdeu no tumulto. Só Hugh Despenser, o velho, permanecia ao lado do rei, um aliado solitário em meio ao mar de inimigos. E então veio o ultimato: Gaveston seria banido para Aquitânia, sob ameaça de excomunhão se ousasse voltar. Eduardo tremeu. Não pelo reino, não pela coroa, mas pela ideia de perder ele. Por um momento até cogitou abandonar a Inglaterra, seguir seu amante para o exílio como um mendigo apaixonado. Mas a realidade o golpeou. Um rei sem reino não é nada. Então, com os dentes cerrados, assinou a sentença. Gaveston partiria para a Irlanda como tenente do rei, um cargo honroso, uma prisão dourada. Mas Eduardo não era homem de desistir. E enquanto Gaveston cruzava o mar, o rei tecia sua vingança. Porque um homem como Piers Gaveston não fica no exílio por muito tempo. Não quando seu amante é um rei. Os nobres não se contentavam com apelidos. Para o conde de Pembroke, Gaveston reservava um churo cortante. Lancaster, o orgulhoso, era um Vorazon aos seus olhos. Gloucester, o piedoso, não escapava do veneno de sua língua.
E o pobre conde de Lincoln? Bursbelly, uma afronta que doía mais que uma espada. Até Warwick, homem de poucas palavras, admitiu em tom sombrio: se ele me chamasse de cão, eu o morderia até provar que o nome não me serve. A tensão, que já ardia como brasa sob cinzas, explodiu em chamas no parlamento de fevereiro de 1310. Os condes chegaram armados, não com espadas, mas com uma fúria que cortava mais fundo que o aço. Exigiam que Eduardo corrigisse o reino, enquanto as terras conquistadas por seu pai na Escócia escorriam entre os dedos como areia. O rei é enganado por conselheiros inábeis, murmuravam. Ele dilapida recursos, rouba dos pobres, mancha a honra da coroa. E eles não estavam errados. Eduardo, cego de paixão, governava como um homem possessivo, tomava o que queria, distribuía favores como se fossem migalhas, e deixava o reino à beira do caos. A fome apertava o povo, os cofres sangravam, e a Escócia, ria de suas tentativas patéticas de reconquista. Em setembro de 1310, ele e Gaveston marcharam com 4.700 homens para enfrentarem Robert Bruce, o rei que se recusava a joelhos. Mas o inverno foi implacável. Os suprimentos minguaram, os homens resmungavam, e Eduardo, sempre sem dinheiro, voltou para casa com o rabo entre as pernas em 1311. Enquanto isso, a morte ceifava aliados. O bispo de Durham, Anthony Beck, caiu. Henry de Lacy, conde de Lincoln, seguiu-o ao túmulo. E com a herança de Lincoln nas mãos de Thomas, conde de Lancaster, o jogo de poder virou uma tempestade. Lancaster não era qualquer nobre. Era o homem mais rico da Inglaterra, com terras que se estendiam de Derby a Salisbury, uma fortuna de 11.000 libras esterlinas por ano e uma ambição que não conhecia limites. Enquanto Eduardo brincava de guerra na Escócia, Lancaster agia. Convocou os Lords Ordainers, 21 nobres decididos a arrancar Gaveston das entranhas do reino e amarrar o rei com correntes de papel. Em outubro de 1311, Eduardo, acossado, assinou as ordinanças, seu poder esmagado, suas guerras condicionadas ao parlamento, seus favores revogados. Até o sistema de purveyance, que sugara a riqueza do povo, foi abolido. E o golpe final? Gaveston mais uma vez exilado. Nenhuma terra de Eduardo, nem Gasconha nem Irlanda lhe dará abrigo. Nenhum título, nenhuma honra. Ele deve partir. 6 semanas de resistência. 6 semanas de Eduardo se debruçando sobre cláusulas, buscando brechas, implorando por uma saída. Até que em 1º de novembro de 1311, Gaveston embarcou. Talvez pelo Tâmisa, talvez rumo a Flandres ou à França. Mas o rei não se curvou. Enquanto os condes comemoravam, ele tramava. E quando a notícia chegou de que o Papa havia excomungado o arcebispo de Canterbury, um aliado dos Ordainers, Eduardo viu sua chance. Revogou as ordinanças. Chamou Gaveston de volta. Devolveu-lhe o título de conde da Cornualha. A guerra estava declarada. Isabela, sua rainha, deu à luz um herdeiro em dezembro, o futuro Eduardo III. Mas enquanto a corte celebrava em York, os condes se reuniam em Londres, cortando os fundos do rei. Eduardo, porém, não recuaria. Com Gaveston ao seu lado, fugiu para o norte, buscando refúgio até com Robert Bruce, sim, o mesmo Bruce que o humilhou na Escócia. Dê-me abrigo, suplicou. Protegeremos você, respondeu o escocês, talvez divertido com a ironia. Mas a lealdade de Eduardo não era à coroa, nem ao povo, nem sequer à sua própria sangue. Era a Gaveston. Sempre a Gaveston. E os condes sabiam disso. Em abril de 1312, enquanto Eduardo e Isabela se instalavam em Newcastle, Gaveston adoeceu. O rei, desesperado, o levou para Tynemouth Priory como se as paredes sagradas pudessem salvá-lo. Mas os lobos já cercavam a presa. Lancaster e seus homens não descansariam até verem o favorito morto. E desta vez não haveria exílio que o salvasse. O tempo urde e os lobos não dormem. Enquanto Lancaster e seus aliados marchavam sobre Newcastle, Eduardo, em sua cega devoção, encontrava tempo para presentear Isabela com pérolas brancas no dia de seu 28º aniversário, um gesto vazio, pago com dinheiro emprestado de um mercador genovês. Mas seu verdadeiro presente, seu único pensamento, era para Gaveston. Garantiu que Scarborough Castle, a fortaleza que tanto amava, permanecesse segura apenas para o rei, ordenou, como se o destino não estivesse rindo de sua ironia. Enquanto isso, os condes de Foix e Armagnac, seus aliados gascões, respondiam ao seu chamado, e o senhor de Albre, com 120 homens leais, cruzava o canal para reforçar suas fileiras. Inglaterra fervilhava de armas e cavalos, mas Eduardo, ao saber da aproximação de Lancaster em 3 de maio, vacilou. Fugiu.
Deixou Tinemout para trás, levando Gaveston a Scarborough, enquanto Isabela, abandonada mais uma vez, seguia por terra com o que restava de seus pertences. E então veio a traição. Em 14 de maio, enquanto Eduardo se reunia a Isabela em York, Gaveston, abandonado em Scarborough, viu as muralhas cercadas por John de Varenne, o conde de Surrey, Henry Percy, e Aimer de Valence, o conde de Pembroke, homens que juraram lealdade ao rei, mas cujas espadas agora se voltavam contra seu favorito. Apesar dos apelos desesperados de Eduardo, Gaveston se rendeu. Prometeram-lhe segurança, um julgamento justo, uma chance de se defender perante o parlamento em agosto. Pembroke, o mais honrado dos traidores, assumiu sua custódia, levando-o para Wallingford. Mas a morte não espera por formalidades. Na noite de 9 de junho, em Dedington, Pembroke cometeu seu erro fatal, deixou Gaveston sob guarda frágil enquanto se ausentava. E foi então que Guy Beauchamp, o conde de Warwick, o cão negro de Arden, como Gaveston o chamara com desprezo, chegou com seus homens. O som dos cascos e das espadas arrancando Gaveston do sono deve ter sido o último eco de sua vida. Warwick não veio por justiça, veio por vingança. Arrastraram-no pelas ruas, despojado de sua dignidade, os pés descalços sobre a terra fria, a cabeça descoberta sob o escárnio do povo. Em Warwick Castle, o julgamento foi uma farsa. Em 18 de junho, condenaram-no por violar as ordenanças, o crime de amar demais, de ser amado demais. Um golpe de espada o atravessou. No dia seguinte, os homens de armas galeses de Warwick deceparam sua cabeça em Blacklove Hill. E assim o corpo de Gaveston, costurado à pressa pelos frades dominicanos, foi devolvido a Eduardo, um rei que, ao vê-lo, deve ter sentido o mundo desabar. A dor de Eduardo não era silenciosa. Era um grito que rasgaria a Inglaterra ao meio. Lancaster, o carrasco, tornará-se seu inimigo eterno. Pembroke e Surrey, cúmplices da morte, tentariam depois se redimir, mas a confiança estava quebrada. A guerra civil era uma sombra que se estendia sobre o reino. Até que em dezembro de 1312 Pembroke, o mesmo que falhara em proteger Gaveston, mediou uma trégua. Os condes, temendo a fúria do rei, aceitaram o perdão, mas a paz era frágil como vidro. Enquanto isso, a Escócia, sempre a Escócia, esperava seu momento. E Eduardo, em sua dor, buscava aliados onde pudesse encontrá-los. Em junho de 1313, ele e Isabela partiram para Paris, acompanhados por Pembroke e uma comitiva de leais, entre eles, Hugh de Spencer, o Velho, e Henry Beaumont. Lá, diante de Felipe IV, Eduardo jogou seu último trunfo, a promessa de uma cruzada. Uma aliança sagrada contra os infiéis do Levante, um gesto que uniria reis e apaziguaria rancores. O banquete em Notre-Dame foi esplêndido, as espadas que tocavam os ombros dos novos cavaleiros brilhavam sob o ouro dos vitrais. Mas por trás dos sorrisos, as tensões persistiam. Gasconha ainda era uma ferida aberta, e o fogo que consumira os planos da cruzada foi apenas um presságio. Quando Eduardo voltou à Inglaterra, encontrou um reino que pela primeira vez em anos respirava aliviado. Os condes, saciados com o sangue de Gaveston, assinaram a paz. O parlamento em outubro aprovou novos impostos. O Papa e Felipe IV abriram seus cofres, 25.000 libras do Vaticano, 33.000 do rei francês. Até os banqueiros italianos, como Antônio Pessagno, viam no rei um cliente promissor. Mas Eduardo não esquecera. E um rei magoado é o mais perigoso dos inimigos. E não faltavam mãos para sustentar sua vingança. A notícia que iluminou aquele inverno sombrio veio de Windsor. Em 13 de novembro de 1312, Isabela deu à luz um herdeiro, Eduardo, o futuro Eduardo III. O nascimento do príncipe foi um sopro de esperança em meio ao caos, um sinal divino de que a dinastia Plantageneta ainda tinha um destino a cumprir. Com apenas 12 dias de vida, o menino já era conde de Chester e o rei, em um gesto de afeto estratégico, elevou seu meio-irmão de 13 anos, Thomas de Brotherton, a conde de Norfolk. Mas nem mesmo a alegria de um herdeiro poderia apagar a sombra que pairava sobre o trono. Os condes, aqueles mesmos que haviam se banqueteado com a queda de Gaveston, agora rangiam os dentes ao ver a influência de novos favoritos crescer na corte. Entre eles, um nome se destacava, Hugh de Spencer, o Velho, um homem de lealdade inquebrantável, cuja família já se entrelaçava com os destinos da coroa. Seu filho, Hugh de Spencer, o jovem, emergeria como a peça-chave no tabuleiro de Eduardo, um substituto perigoso para o vazio deixado por Gaveston. Mas enquanto a nobreza murmurava, um inimigo muito mais letal aguardava ao norte. Robert Bruce não havia esquecido as lições de sua campanha.
Enquanto Eduardo se afogava em intrigas palacianas, o rei escocês consolidava seu domínio sobre os castelos que outrora juravam fidelidade à Inglaterra. Stirling, Berwick, Roxburgh, 1-1, caíam como peças de um jogo que Eduardo já não controlava. Em maio de 1314, o rei inglês finalmente marchou para o norte à frente de um exército que no papel era imparável, entre 15.000 e 20.000 homens, incluindo os condes de Gloucester, Hereford e Pembroke, além dos de Spencer e dos Clifford. Mas a ausência falava mais alto que a presença. Warwick, Arundel e Surrey, aqueles que temiam uma vitória real mais do que uma derrota, enviaram apenas o mínimo de tropas exigido por lei. Preferiam ver Eduardo fracassar a fortalecê-lo. Quando Eduardo chegou a Berwick, a notícia que o aguardava era um ultrajante. Stirling, a última joia da coroa inglesa na Escócia, estava sitiada. Os termos eram simples, quase humilhantes. Se até 24 de junho nenhum socorro chegasse, a guarnição se renderia. O rei não tinha escolha. Em 23 de junho, as forças escocesas já se posicionavam em Bannockburn, um terreno traiçoeiro de pântanos e colinas, onde a cavalaria inglesa, orgulhosa, pesada, lenta, seria reduzida a nada. Bruce não era um amador. Seus 6.000 infantes, armados com lanças de 12 pés, formavam schiltrons impenetráveis, enquanto 500 cavaleiros aguardavam o momento certo para golpear. E o momento chegou com a morte de Sir Henry de Bon, esmagado por um único golpe do machado de Bruce. O primeiro dia foi de escaramuças, de tensão. Gloucester e Hereford discutiram pelo comando da vanguarda, um luxo que não podiam se dar. Na manhã de 24 de junho, Eduardo cometeu o erro que selaria seu destino. Avançou com as tropas em formação de marcha, não de batalha. Os escoceses, informados por um traidor, Sir Alexander Seton, que trocara de lado na última hora, estavam prontos. Quando Gloucester, em um gesto de honra tolo, liderou o ataque contra os Schiltrons, sua cavalaria foi dizimada. Os arqueiros ingleses, atrapalhados no fundo da formação, não puderam disparar uma única flecha. A infantaria escocesa avançou como uma maré, esmagando tudo à sua frente. O resultado foi um massacre. Gloucester morreu na lama. Hereford foi capturado. Roger Clifford arrastado para o cativeiro. Até Gilles de Argentan, o terceiro melhor cavaleiro da Europa, tombou sob os golpes escoceses. Eduardo, arrastado para longe do campo por Aymer de Valence, conde de Pembroke, assistiu ao desmoronamento de seu exército. 11.000 homens reduzidos a uma retirada desonrosa. Stirling caiu. A Escócia estava perdida. E o que restava do orgulho inglês se esvaía nas estradas de Dunbar a York, onde os sobreviventes chegaram como fantasmas de si mesmos. Mas a derrota em Bannockburn foi apenas o início. Nos anos que se seguiram, a fome desceu sobre a Inglaterra como uma praga bíblica. Os invernos de 1314 a 1317 foram implacáveis, seguidos por verões de chuvas torrenciais que apodreceram as colheitas. As enchentes de 1315 arrasaram as terras aráveis, gado e ovelhas morriam aos milhares, seus corpos inchados pelo frio e pela doença. Por 2 anos o povo comeu o que podia, grãos podres, animais de estimação, até excrementos de pássaros secos ao sol. Os preços da comida dispararam. A lã, outrora o ouro da Inglaterra, perdeu valor. E enquanto os soldados morriam de inanição nas fronteiras com a Escócia, Robert Bruce, aproveitando a fraqueza do inimigo, avançava cada vez mais para o sul. Em 1319, Eduardo tentou uma última campanha, um esforço patético, com homens tão fracos que mal conseguiam empunhar suas armas. O resultado? Outra derrota. A fome não poupava nem a corte. Enquanto o povo definhava, os nobres se banqueteavam com o pouco que restava, alimentando o ódio pelo rei e seus favoritos. Alguns viam naqueles anos de miséria um castigo divino. Outros, a prova final de que Eduardo II não passava de um governante amaldiçoado. E no meio daquele desespero, enquanto os condes morriam Warwick em 1315, Gloucester, em Bannockburn, uma questão permanecia sem resposta. O que aconteceria com as vastas terras de Gilbert de Clare, o último conde de Gloucester, morto sem herdeiros masculinos? Suas 3 irmãs, Eleanor, Margaret e Elizabeth, eram agora as donas de um império. E Eduardo, sempre ávido por recursos, já olhava para elas com os mesmos olhos que um dia fixara em Gaveston. Mas desta vez, o jogo seria ainda mais perigoso. E as 3 irmãs de Clare não tinham descendentes para perpetuar o nome. O destino, porém, já havia traçado seus caminhos. 3 homens, leais a Eduardo até a medula, estavam prontos para colher os frutos dessa herança. Hugh de Audley, Roger de Amory e, acima de todos, Hugh de Spencer, o jovem.
Este último, em particular, não era apenas um beneficiário da fortuna dos Clary. Era um homem que, de cavaleiro sem terras, ascenderia a uma posição de poder tão desmedido que até os barões mais orgulhosos tremeriam ao ouvir seu nome. Os Despencer não eram estranhos à corte. O pai, Hugh o Velho, já servia como camareiro do rei, e a família, há muito tempo, tecia suas redes de influência nos bastidores do poder. Mas foi o jovem quem soube transformar uma herança em império. Enquanto Audley e de Amory recebiam suas partes iguais das terras de Gloucester, Hugh Despencer, o jovem, foi agraciado com algo muito mais valioso, o senhorio de Glamorgan, no coração das marcas galesas. Não era apenas uma propriedade, era uma fortaleza, um reino dentro do reino, onde as leis do rei muitas vezes se dissolviam diante da vontade de um senhor ambicioso. E Eduardo? Eduardo olhava para Despencer com um carinho que beirava a obsessão. Os cronistas não exageravam quando diziam que o rei o amava de todo o coração e mente. O jovem não era apenas um favorito. Era o conselheiro que sussurrava nos ouvidos do monarca, o homem que conhecia cada segredo, cada fraqueza, cada desejo do soberano. Enquanto os outros barões ainda se debatiam com as sombras do passado, com as ordinâncias de 1311, com as promessas não cumpridas de reforma, Despencer agia. E onde agia deixava um rastro de ressentimento. Porque poder, quando concentrado em poucas mãos, sempre gera inimigos. Roger Mortimer, conde de Marte, via suas terras nas marcas sendo devoradas pela ambição desmedida de Despencer. Hugh de Audley e Roger de Amory, outrora aliados, agora sentiam o gosto amargo de terem sido preteridos. E então, em maio de 1321, a revolta explodiu. Lancaster, o eterno espinho no lado de Eduardo, uniu forças com os Marcher Lords e marchou contra as terras do rei. Não era apenas uma questão de justiça, era uma questão de sobrevivência. As propriedades de Despencer eram saqueadas, suas fortalezas citadas. O reino mais uma vez estava à beira do abismo. Eduardo, pressionado, cedeu. Pelo menos, fingiu ceder. Em público aceitou a exigência dos barões. Os Despencer seriam exilados. Até sua própria rainha Isabela ajoelhou-se diante dele, suplicando pelo bem do reino. E o rei, com um sorriso que escondia facas, prometeu. Mas Eduardo II não era homem de esquecer uma afronta. Enquanto os rebeldes comemoravam sua vitória efêmera, ele já tecia sua vingança. E então veio o pretexto perfeito. Em outubro de 1321, Isabela, a rainha Zanta, partiu em peregrinação a Canterbury. Seu caminho a levou até o castelo de Leeds, propriedade de Bartolomeu de Badosmary, um dos barões que ousara desafiar o rei. Mas quando a comitiva real bateu às portas da fortaleza, a esposa de Badosmary, Margaret, recusou-se a recebê-la. Pior, ordenou que seus homens atirassem flechas contra os servos da rainha. O ultraje foi instantâneo. Eduardo, que já procurava uma desculpa para a guerra, encontrou sua causa. Lancaster, o tolo, recusou-se a apoiar Badosmary. E assim, em janeiro de 1322, o rei desceu sobre o sudeste com uma fúria que ninguém esperava. Os Despencer, chamados do exílio, voltaram como sombras vingativas. As terras dos Marcher Lords foram arrasadas. Brigg Norte queimou. Roger Mortimer, o jovem, viu suas fortalezas caírem uma a uma. E em 22 de janeiro até seu próprio tio, Roger Mortimer de Shirk, curvou-se diante de Eduardo, jurando lealdade em troca da misericórdia do rei. A maré havia virado. Em fevereiro, Hugh Audley o Velho e Maurice de Berkeley renderam-se, entregando suas propriedades sem resistência. Eduardo, agora, não apenas reconquistara seu trono, ele esmagara seus inimigos com uma eficácia que deixaria até seu pai, o temível Eduardo I, orgulhoso. Mas a vitória mais doce ainda estava por vir, porque enquanto Lancaster, o último grande obstáculo, fugia para o norte com seus homens, uma carta interceptada revelaria sua maior traição: negociações secretas com os escoceses. O reino inteiro tremeu. Os aliados de ontem, agora aterrorizados com a perspectiva de compartilhar o destino do conde, abandonaram-no. Até os galeses que tanto temiam as ambições de Despencer, preferiram a mão de ferro de Eduardo à anarquia de uma guerra civil sem fim. Em 10 de março de 1322, Lancaster foi declarado traidor. Pontefract, sua última fortaleza, foi cercada. E quando o conde, finalmente capturado após uma fuga desesperada, foi levado perante o rei, Eduardo não teve piedade. Não haveria perdão desta vez. Não haveria tratados, nem promessas vazias. A cabeça de Lancaster rolaria. E com ela, o último suspiro de resistência contra o reinado absoluto de Eduardo II, e do homem que nas sombras verdadeiramente governava a Inglaterra. Hugh Despencer, o jovem,
Era um exército de 4.000 homens, sempre prontos a sangrar pela causa. Mas depois da Batalha de Barton Bridge, em fevereiro de 1322, Eduardo II não hesitou. Cruzou o rio Trent com a fúria de um homem que finalmente via o fim de seus inimigos. Andrew Arklay, o Leal, uniu suas forças às de Lancaster em Boroughbridge, onde, em 16 de março, o destino selaria o colapso dos rebeldes. Não houve milagres. Não houve última resistência. A derrota foi esmagadora, e o julgamento em Pontefract uma farsa. A espada do carrasco caiu em março, e a cabeça de Lancaster rolou, mas sua morte não seria o fim. Seria o início de algo muito pior. Com a poeira da rebelião ainda no ar, Eduardo II convocou o parlamento em York. Em 2 de maio de 1322, com um golpe de caneta, as ordinanças, aquele incômodo freio ao seu poder, foram rasgadas. Só 6 cláusulas sobreviveram, esvaziadas de significado. Detalhes burocráticos sobre a administração da Casa Real, a nomeação de xerifes, a aprovação de impostos para outra campanha contra a Escócia. O resto? Cinzas. Eduardo recuperar o que sempre lhe fora roubado, o direito de governar sem questionamentos. E desta vez, ninguém ousaria desafiá-lo. Ou assim parecia. Os Mortimer, Roger de Shirk e Roger de Wigmore, foram arrastados para a Torre de Londres, sentenciados à morte. Mas a clemência ou a conveniência os poupou, prisão perpétua. Até que em agosto de 1323, Wigmore provou que as grades não seguram um homem determinado. Escapou. Fugiu para a França, onde o destino o aguardava com um sorriso cruel. Hugh Audley, o jovem, e seu pai não tiveram a mesma sorte. Refugiados na França deixaram para trás terras confiscadas, títulos perdidos. Os lordes das marcas, presos humilhados, reduzidos às sombras do que foram. Alguns, como os presos em Windsor e Wallingford, conseguiram libertar-se, mas a maioria dos leais a Lancaster, execução sumária, confisco de terras. Eduardo II, agora dono de riquezas que nem sonhara, encheu seus cofres até transbordar. Em 1326, seu tesouro continha uma fortuna invejável, 62.000 libras esterlinas, distribuídas entre aqueles que o serviram sem pestanejar. E como recompensa? Títulos, terras, poder. Andrew Arklay, o herói de Boroughbridge, foi agraciado com o condado de Carlisle. Os condes de Surrey e Pembroke receberam mais do que podiam carregar. Arundel herdou as terras roubadas de Roger Mortimer. E o pequeno John of Elton, filho bastardo do rei, com apenas 6 anos, ganhou o castelo lancastriano de Tuturi, como se fosse um brinquedo de guerra. Mas os verdadeiros vencedores? Os Despencer. Hugh o Velho tornou-se conde de Winchester com 5 concessões de terras, incluindo Denbigh, arrancada das mãos dos Lancaster. E Hugh, o Jovem? Ele não precisava de um título para ser rei. Recebeu as terras do condado de Gloucester, embora o título em si lhe fosse negado, domínios vastos em Gales, rendas que o tornariam senhor do sul de Gales, 5.000 libras esterlinas por ano, uma fortuna que faria inveja a qualquer nobre da Europa. Eduardo II, embriagado por sua vitória, aprovou mais 40.000 libras esterlinas para outra campanha contra a Escócia. Mas a Escócia não perdoa. E a guerra mais uma vez virou cinzas, junto com a vida de Adam, filho ilegítimo do rei morto em batalha. Um golpe que quase o destruiu. Enquanto isso, a rainha Isabela, presa em Tynemouth, viu seu único caminho, o mar. Fugiu. E Andrew Arklay, o homem que entregará Lancaster ao carrasco, ousou negociar em segredo com Robert Bruce. Os termos? Simples. Demasiado simples. Eduardo deveria reconhecer Bruce como o rei da Escócia. O rei ficou furioso. Traição não se perdoa, mesmo vinda de um homem que lhe dera uma vitória. Arklay pagou com a vida, esquartejado como exemplo. Mas a ironia? Eduardo, em sua raiva, acabou aceitando o que Arklay propusera, uma trégua de 13 anos com a Escócia. A humilhação era clara, mas o rei, cego por sua arrogância, não viu o abismo que se abria à sua frente. Os Despencer, agora donos de metade da Inglaterra, governavam com mão de ferro. Quem os desafiasse? Thomas de Lamour, o cronista, não poupou palavras. Na Inglaterra de Eduardo havia 3 reis, mas só um deles usava coroa. E então os milagres começaram. Diziam que o sangue de Lancaster, derramado em Pontefract, chorava nas pedras. Que sua tumba exalava um perfume sobrenatural. Que os enforcados em seu nome não apodreciam. O povo murmurava. A lei desmoronava. E enquanto Eduardo II celebrava sua vitória, as sombras se moviam. Em 1º de agosto de 1323, Roger Mortimer, o homem que escapara da torre, teve suas terras confiscadas.
mas a França o recebeu de braços abertos. Carlos IV, o novo rei, irmão de Isabela, não era tolo. Via em Eduardo um inimigo fraco, dividido. E quando a disputa por Saint-Sardos explodiu em 1324, um incidente mesquinho, um forte construído onde não deveria, um sargento francês morto, Carlos encontrou a desculpa perfeita. Eduardo, teimoso, recusou-se a curvar-se. Enviou o conde de Pembroke para negociar. Pembroke morreu no caminho. Carlos não recuou. Em agosto de 1324, seu tio, Carlos de Valois, marchou sobre a Aquitânia. Eduardo retaliou, prendeu todos os franceses em solo inglês, confiscou suas terras, até as de Isabela. A guerra era inevitável. O conde de Surrey liderou 11.000 homens em uma invasão à Gasconha. Mas Eduardo, paranoico, não podia deixar a Inglaterra desguarnecida. E então veio a proposta: Isabela deveria ir à França. Levaria o jovem príncipe Eduardo, herdeiro do trono, para negociar a paz. Carlos IV prometeu devolver a Genais. Eduardo, relutante, concordou, mas só enviaria a rainha. Sozinha. Março de 1325. Isabela partiu. E quando chegou à corte de seu irmão, não foi para suplicar, foi para planejar. A queda de Eduardo II começara. E desta vez não haveria escapatória. O rei francês, com um sorriso afiado, sugeriu que seria muito conveniente se Eduardo II prestasse homenagem pessoal por suas terras na Gasconha. Mas Eduardo, sempre desconfiado, recuou. Sabia que a Inglaterra ainda fervilhava com revoltas latentes, e que seu filho, o jovem príncipe Eduardo, já demonstrara ter a coluna ereta de um futuro monarca. Então fez o que qualquer pai orgulhoso e desesperado faria. Entregou-lhe o ducado da Aquitânia e o enviou sozinho, através do canal, para curvar-se diante de Carlos IV. Setembro de 1325. O príncipe, com apenas 13 anos, ajoelhou-se perante o tio. Cumprimentou-o com a elegância de um diplomata e a determinação de quem já sentirá o peso da coroa nas costas. Eduardo II, em Londres, esperava ansioso pelo retorno da família. Mas Isabela? Isabela escolheu ficar. A França era mais do que um refúgio, era um tabuleiro. E ela finalmente tinha as peças nas mãos. O casamento com Eduardo II já era uma farsa há anos. No início talvez houvesse respeito, ou pelo menos a ilusão dele. Mas com o tempo a paciência de Isabela esgotou-se gota a gota, como vinho derramado em um banquete de traidores. Eduardo a humilhara uma vez demais. Seus favoritos, os Despencer, riam em seu rosto enquanto sugavam suas terras, seu dinheiro, sua dignidade. Ela, a rainha da Inglaterra, era obrigada a pedir mesada a Hugh Despencer, o jovem, um homem que considerava pouco melhor que um parasita. 3 vezes fugira dos escoceses e na última, em 1322, culpara diretamente os Despencer pela derrota. Enquanto isso, Eduardo fazia acordos com Robert de Bruce, sacrificando aliados como os Beaumont, amigos pessoais de Isabela, em troca de uma paz frágil. E então veio o golpe final. Em 1324, Eduardo confiscou suas terras, prendeu sua comitiva, arrancou seus filhos de seus braços e os entregou à custódia de Eleanor de Clare, esposa de Hugh Despencer, sua espiã pessoal. A mensagem era clara: você não passa de uma prisioneira com coroa. Isabela não chorou. Escreveu. Suas cartas a Eduardo eram geladas, precisas, como lâminas envoltas em seda. Falava do tratamento humilhante, da preferência doente pelos Despencer, da farsa que seu casamento se tornará. Enquanto isso passeava pela França no verão, negociando em nome de uma Inglaterra que já não a queria. Todos sabiam, ela não voltaria. Não como submissa. E então, no Natal de 1325, o destino lhe apresentou um aliado. Roger Mortimer, Lord de Wigmore, exilado, perigoso, brilhante. Um homem que, como ela, tinha contas a acertar com Eduardo II. Um homem que, ao contrário dos cortesãos fracos que a rodeavam, entendia o jogo do poder. Até fevereiro de 1326, seus caminhos estavam entrelaçados. Não como amantes, ainda que os rumores já ardessem, mas como conspiradores. Ambos queriam a mesma coisa, a cabeça de Eduardo II e o fim dos Despencer. Eduardo, é claro, pressentiu o perigo. Suplicou ao Papa João XXII que interviesse, que pressionasse Carlos IV a expulsar os traidores. Mas o rei francês estava entre a espada e a parede, a ameaça de excomunhão de um lado, a rainha da Inglaterra e seu amante do outro. Então fez o que qualquer monarca astuto faria, deu-lhes o que queriam. Isabela e Mortimer partiram. Encontraram abrigo em William, conde de Hainaut, onde o destino lhes ofereceu uma peça-chave, a mão de sua filha, Felipa, de apenas 12 anos, para o jovem príncipe Eduardo. Um casamento.
uma aliança, um exército. O conde, encantado com a perspectiva de ter um futuro rei da Inglaterra como genro, não poupou recursos. 132 navios de transporte, 8 guerras e uma promessa: a invasão começaria em breve. Enquanto isso, Eduardo II, cego pela paranoia, preparava-se para a guerra. Reuniu frotas em Portsmouth e Orwell, convocou 2.000 homens para defender a costa. 55 compareceram. Em 24 de setembro de 1326, Isabela, Mortimer e o príncipe Eduardo desembarcaram em Orwell, sem resistência, sem medo, apenas com a certeza de que a Inglaterra já era deles. Os inimigos de Eduardo acorreram: Edmund de Woodstock, seu meio-irmão; Thomas de Brotherton, outro sangue real traído; Henry de Lancaster, herdeiro da fúria de seu irmão executado. Londres ardeu em revolta. O tesoureiro de Eduardo, Walter Stapledon, foi arrastado de St. Paul's e decapitado pela multidão. A torre caiu. Os prisioneiros foram libertados. Eduardo fugiu. Primeiro para Gloucester, depois para Chepstow, sempre um passo à frente de Isabela, até que o mar o traiu. Tentou escapar para a Irlanda, mas o tempo virou contra ele. Voltou derrotado para Caerphilly, o último reduto. Enquanto isso, os de Spencer caíam, um a um. Hugh o Velho foi capturado em Bristol e executado sem piedade. Seu filho Hugh, o jovem, o favorito, o parasita, o homem que roubara tudo de Isabela, ainda respirava, mas não por muito tempo. A coroa de Eduardo II já não passava de cinzas. E a rainha? A rainha estava apenas começando. O destino dos de Spencer selou-se com sangue e ironia. Enquanto Hugh, o jovem, ainda se debatia contra as correntes da traição, sua família fugia de Caerphilly como ratos de um navio afundando. No dia 2 de novembro, os últimos vestígios de seu poder foram abandonados às pressas: joias, documentos, o eco de uma riqueza que já não valia nada. Levavam consigo 13.000 libras em ouro, mas o peso do metal não o salvou. Ao norte do castelo, a lealdade dos homens virou pó. Traídos, capturados, arrastados para um destino que não era deles escolher. Enquanto isso, o cerco a Caerphilly se arrastava como uma ferida aberta. Os últimos apoiadores de Eduardo II, esgotados e famintos, renderam-se em abril de 1327. A rainha e Mortimer não perderam tempo. Convocaram o parlamento e ali, diante dos lordes e bispos, o rei foi despojado de sua coroa como se fosse um manto sujo. Seu governo nos levou à ruína, disseram-lhe com a frieza de quem assina uma sentença. Você não é mais digno de reinar. Eduardo, com os olhos inchados de lágrimas e orgulho ferido, não teve escolha. Em 20 de janeiro, no silêncio de uma sala em Kenilworth, Henry de Lancaster e os bispos de Winchester e Lincoln lhe apresentaram a única saída: a abdicação em favor de seu filho, o jovem Eduardo. Um gesto de misericórdia ou de cálculo. O rei deposto assinou seu próprio fim com mãos trêmulas. Sir William Trussell, voz do reino, selou o veredicto: você não tem mais servos, majestade. Não há mais reino para você. 5 dias depois, Londres explodiu em júbilo. O príncipe Eduardo, com apenas 14 anos, foi aclamado rei. Em 1º de fevereiro, Westminster Abbey vestiu-se de ouro e murmúrios para sua coroação. Mas enquanto o filho ascendia ao trono, o pai era jogado nas sombras, um problema a ser resolvido. Porque Isabela e Mortimer não eram do tipo que deixava pontas soltas. Hugh de Spencer, o jovem, foi o primeiro a pagar. Seu julgamento foi uma farsa, sua execução, um espetáculo de crueldade meditada. Castrado, esventrado, esquartejado. Cada corte, um recado aos que ousassem desafiar a nova ordem. O chanceler Robert Baldock apodreceu na prisão de Fleet. O conde de Arundel perdeu a cabeça. E Eduardo de Caernarfon, o ex-rei, agora apenas um fantasma incômodo, foi enviado para Berkeley Castle, sob proteção de Thomas Berkeley e John Maltravers, homens de Mortimer. 5 libras por dia para sua manutenção. Registros de compras de luxo. Mas que luxo era aquele? As crônicas sussurram de negligência, de um homem quebrado, talvez envenenado aos poucos. Ou pior, enquanto isso, os leais a Eduardo não desistiam. Conspiravam, planejavam fugas. Até que em 21 de setembro de 1327, a notícia chegou como um alívio suspeito. Eduardo II estava morto. Causas naturais, disseram. Mas que conveniência! Que timing perfeito para uma rainha e seu amante! 2 dias depois, o jovem Eduardo III recebeu a notícia, e o peso de uma coroa manhada de sangue. Enquanto isso, os homens que cuidavam do ex-rei, Gurney, Maltravers, Oakley, desapareceram como fumaça. Coincidência? Ou o preço do silêncio? Isabela e Mortimer governaram então como regentes, mas seu reinado foi curto e amargo.
O Tratado de Northampton, que entregou a Escócia em troca de uma paz vergonhosa, manchou seu nome. A ganância deles, cada vez mais descarada, revoltou a nobreza. E o jovem rei? Eduardo III observava, aprendia, esperava. Até que em outubro de 1330, em Nottingham, ele agiu. Com um golpe rápido, Mortimer foi arrastado para a prisão. Acusado de 14 crimes, entre eles, o assassinato de Eduardo II, sua execução foi tão brutal quanto a de Despenser, enforcado, arrastado, esquartejado. A roda da fortuna girara novamente. Eduardo III, agora livre da sombra de Mortimer, trabalhou para limpar o nome do pai. Declaram sua morte natural uma cortina de fumaça sobre a verdade. Isabela, desgraçada mas ainda útil, recebeu uma pensão e um lugar na corte, um fantoche sem cordas. Quanto ao corpo de Eduardo II, foi embalsamado em Berkeley e levado em procissão a Gloucester Abbey. 3 meses após sua morte, o cheiro da decomposição já se misturava ao incenso. Mas pouco importava. O novo rei gastou uma fortuna, 350 libras, para dar ao pai um funeral digno de sua linhagem. Leões dourados, estandartes, uma efígie de alabastro com o lábio inferior levemente projetado, tão real que parecia vivo. A coroa de folhas de morango, o cetro, o globo, símbolos de um poder que lhe fora roubado. E o coração? Esse foi enterrado com Isabela em Newgate como se o amor pudesse redimi-la. Mas a história não termina aí. Porque anos depois rumores persistiram. Que Eduardo não morreu em Berkeley. Que escapou. Que viveu disfarçado em algum canto da Europa. E aquela história do ferro em brasa? Propaganda barata, um boato atirado por inimigos para manchar sua memória. Os historiadores modernos duvidam. Mas a dúvida permanece, como uma faca enterrada nas costas da história. E se ele sobreviveu? E se em algum lugar, o último suspiro de Eduardo II ainda ecoa? E se a verdade fosse ainda mais surpreendente do que a lenda? Imaginem, uma noite escura em Berkeley Castle, o ar pesado com o cheiro de traição. Eduardo II, condenado, mas não quebrado, consegue escapar com a ajuda de um servo leal, um homem disposto a arriscar tudo por um rei que o mundo já havia abandonado. Não foi um milagre. Foi estratégia. Foi coragem. E foi o início de uma sombra que se estenderia por décadas, tecendo uma teia de segredos tão densa que até hoje nos faz questionar onde ele estava. A pista mais intrigante vem de uma carta. Não qualquer carta, mas a carta Fieschi, escrita por Manuel Fieschi, um eremita do Sacro Império Romano Germânico. Um homem sem nada a ganhar, sem motivo para mentir. Em suas linhas, uma revelação explosiva. O corpo exibido a Isabel e Mortimer não era de Eduardo. Era do porteiro de Berkeley, um homem inocente assassinado para encobrir o fracasso dos algozes. Um sacrifício cruel, uma farsa macabra para apaziguar os que exigiam sangue real. Mas a pergunta permanece: por que mentiriam se não houvesse alguém para esconder? E então vem o encontro em Antuérpia, 1338. Um homem se apresenta diante de Eduardo III, o filho que jamais soube a verdade sobre o pai. Seu nome? Guilherme, o galês. Mas suas palavras? Eu sou Eduardo, seu pai. As crônicas registram o espanto, o silêncio incômodo, a possibilidade que nenhum dos presentes ousou negar abertamente. Coincidência? Ou a confissão de um rei que, contra todas as probabilidades, sobreviveu ao inferno? Os historiadores se dividem, mas os que ousam olhar além do óbvio encontram padrões inquietantes. Isabel de França, a rainha traidora, e Roger Mortimer, seu amante ambicioso, seriam eles tão incompetentes a ponto de deixar um rei escapar? Ou será que, em um jogo de poder ainda mais sinistro, eles próprios o libertaram? Uma morte forjada, um exílio forçado, uma maneira de se livrar de um incômodo sem manchar as mãos com sangue real. Afinal, um rei morto é um mártir. Um rei desaparecido? Apenas um fantasma. E Eduardo II, esse homem tão mal compreendido, fraco, dizem alguns. Um governante emocionalmente instável, um sonhador em um trono que exigia ferro. Mas e se sua fraqueza fosse, na verdade, uma humanidade rara em uma era de brutamontes coroados? Um rei que amava a arte mais do que a guerra, que preferia a companhia de poetas à de generais. Um homem que, quando tudo desabou, provou ter uma resiliência que seus inimigos jamais imaginaram. Talvez ele não fosse um fracasso. Talvez fosse apenas diferente. E em um mundo que só valorizava a força, a diferença é uma sentença de morte. Ou de renascimento. Porque se Eduardo II de fato escapou, se ele vagou pela Europa sob nomes falsos, se morreu em paz longe dos palácios que o traíram, então a história não escreveu seu fim. Ele o escolheu. E isso, mais do que qualquer coroação ou batalha, é a marca de um verdadeiro rei.